Olá, sou Jaime Pinto, em 30 de abril de 2025. Uh, o- o- Na segunda-feira, dia 28, houve uma falha de energia em Espanha e Portugal. Dizem os responsáveis aqui em Portugal que surgiu em Espanha, que houve variações na tensão em Espanha que fizeram disparar seguranças, dispositivos de segurança na rede elétrica portuguesa que levaram centrais elétricas a desligarem-se da rede e depois em cascata, quanto mais centrais desligavam, mais desequilibrada ficava a rede. Então mais centrais tinham que se desligar e em cascata desligaram-se todas as centrais na Península Ibérica. Todas as centrais se desligaram da rede e foi um apagão geral na Península Ibérica. O, o, Espanha e Portugal, que até agora tem sido dito que a origem do problema teve em Espanha. Ainda não se sabe qual é a origem, não se sabe porquê, porque é que houve variações na tensão em Espanha que fizeram os dispositivos de segurança de centrais elétricas disparar y que desligaron as centrais eléctricas da rede. Lo que nos comunican los técnicos de red eléctrica es que a las 12:33 de esta mañana 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema y que se han perdido en apenas 5 segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Para que se hagan una idea, 15 gigavatios equivalen aproximadamente al 60% de la demanda del país en ese momento. El 60%. ¿Qué ha provocado esta desaparición súbita del suministro? Es algo que los especialistas aún no han podido determinar, pero lo harán. Y las instituciones del Estado competentes y todos los operadores privados están trabajando de forma coordinada para comprender qué ha pasado, qué ha sucedido. Se están analizando todas las causas potenciales, insisto nuevamente, sin descartar ninguna hipótesis, ninguna posibilidad. Mas já gerou críticas aqui em Portugal, porque há pessoas que dizem que a causa do grande apagão, que em Portugal teve início, e em Espanha teve início às 11h33 da manhã da segunda-feira, 28 de abril de 2025, e que depois começou a ser resolvido para o fim da tarde, progressivamente, primeiro nos concelhos, depois noutros. Aqui em Lisboa, penso que foi entre as 8 e tal da noite, e, não sei, 9 e tal, 10 e tal, que os problemas foram ultrapassados. Também primeiro nos bairros, depois noutros. Mas tenho ideia que no país houve problemas que só foram ultrapassados já depois da meia-noite. Acredito que só depois da meia-noite é que terá ficado a rede toda outra vez a funcionar aqui em Portugal continental. Só foi afetado Portugal continental, as ilhas não foram afetadas. Não foi só Portugal continental e aqui Espanha também no continental, não as ilhas. Ora, já vi críticas dizendo que a culpa disto é de quem os políticos decidiram que se encerrassem centrais a carvão que o país tinha, porque agora o país não consegue produzir a energia que necessita e então tem que importar muita energia de Espanha, porque no momento em que o problema surgiu, Portugal estava a importar por volta de 30% da energia que consumia, algo assim. Infelizmente, eu penso que eu lamento ver má informação, aliás, eu penso que nem é má informação, é desinformação, porque a última central que foi a carvão que foi encerrada, depois quando foi encerrada, muito pouco tinha funcionado ao longo de um ano. No último ano tinha estado a maior parte do tempo sem funcionar.
Portanto, quando essa central existia, Portugal também já fazia importações significativas de Espanha. Mas porquê então? Porque se Portugal tinha capacidade de produzir mais, para que ter centrais a carvão desligadas ou a funcionar sem ser em pleno, ou centrais também a gás natural desligadas a funcionar sem ser em pleno, e depois estar a importar de Espanha? Para que fazer-se isso? Ora, isso não significa que Portugal não seja que não tenha autonomia, que não tenha independência energética. O que significa é que Espanha, que tem centrais nucleares, e as centrais nucleares não conseguem variar rapidamente a produção, não conseguem rapidamente aumentar ou reduzir a produção, porque são centrais grandes que utilizam a energia nuclear para fazer vapor, da mesma forma que centrais a carvão também utilizam o carvão para aquecer água e provocar vapor, e depois é o vapor, num caso e no outro, que faz movimentar as turbinas. Ora, quanto maior é a potência dessas centrais, maior a quantidade de água a aquecer para provocar o vapor, mais tempo esse processo demora. E na energia nuclear, o início em funcionamento das reações em cadeia tem que ser um início cauteloso para não ir longe demais, não é? Para não acontecer algo como Chernobyl. Não estou a dizer que tenha sido esse o caso de Chernobyl. Os Chernobyl fizeram lá uma experiência e tal, que correu mal, mas o início em funcionamento das centrais nucleares não é muito rápido, nem o fim. E as centrais nucleares não variam muito rapidamente, a produção não aumentam e não diminuem rapidamente. Portanto, essas centrais tipicamente produzem grande quantidade quando ela é necessária, mas também quando não é necessária. Também continuam a produzir muito grande quantidade, porque não dá para elas rapidamente pararem do processo de reação em cadeia e também para rapidamente arrefecer e produzirem pouco. Quando há um dia que tem em Espanha estão centrais nucleares a funcionar e há vento e há muito sol, isso às tantas leva a que haja um excesso de produção em Espanha. A Espanha às tantas está a produzir mais do que aquilo que necessita. Assim, isso abre a oportunidade de que se compre energia à Espanha a um preço baixo. Nessas circunstâncias, não faz sentido para Portugal estar a queimar muito gás natural para produzirmos eletricidade, dizer, isto nós temos autonomia e tal, produzimos nós a nossa energia toda, então vamos estar a importar gás natural e também a emitir gases de efeito estufa, enquanto a Espanha produz energia a mais do que precisa e desperdiça, e simplesmente desperdiça. Não, o que é mais racional para as duas partes é se eles estão a produzir a mais e nós compramos a baixo preço e evitarmos estar a importar mais gás natural que não é barato. Mas mesmo quando era carvão, nós também não temos carvão. Em Portugal não há minas de carvão, portanto tínhamos que importar o carvão também. E também as centrais a carvão que tínhamos eram centrais antigas. As centrais que temos a gás natural são mais modernas, mais eficientes e têm menos emissões. Mas num caso e no outro, nós para produzirmos eletricidade também tínhamos que enviar dinheiro para fora de Portugal para vir o carvão. Ou temos que enviar dinheiro para fora de Portugal para vir o gás natural. Ora, se vamos pagar mais ou pelo gás natural, ou se antes pagávamos mais pelo carvão do que a certas horas pagávamos pela energia vinda de Espanha, então o que fazia sentido e faz
e compramos energia à Espanha. É bom para eles, que sempre recebem dinheiro quando estão a produzir energia a mais, mesmo que vendam barato, é melhor para eles vender do que não vender. E é bom para nós, que ficamos com a energia que precisamos, gastando menos e com menos emissões. Não temos que estar a queimar o gás natural ou o carvão. E por isso a central a carvão que foi desativada, a última que desativámos, no último ano tinha estado quase sempre sem funcionar. Ora, também isso não é bom para os preços que nós pagamos, não é? E essa central chegou ao fim de uma licença, portanto a empresa que a operava teria que pagar outra licença, eventualmente teria custos para manutenção da central, teria que manter lá o pessoal na central, e isso tudo durante a maior parte dos dias do ano não funcionar. No entanto, essa central teria que receber dinheiro, não é? Para estar a ter para pagar ao pessoal, para pagar a manutenção dos equipamentos, para ter sempre ali o carvão que precisava para poder funcionar quando fosse necessário. Essa central teria custos e teria que estar a receber dinheiro. Portanto, esse dinheiro teria que vir dos consumidores. Os consumidores teriam a pagar para haver uma central que durante a maior parte do tempo não estaria a funcionar. Ora, assim sendo, os políticos na época entenderam que não, e os responsáveis da empresa que explorava a central entenderam que aquilo não fazia sentido. Efetivamente, a central a carvão foi encerrada. É verdade que houve depois azar, e falou-se bastante nisso. Houve azar, porque depois foi encerrada, se bem me recordo, em outubro de 2021, e depois em fevereiro de 2022 a Rússia lançou ataque em larga escala à Ucrânia, e depois dos meses seguintes o preço do gás natural subiu muito, e subiu mais que o do carvão. E portanto isso deu origem a críticas, mas isso era algo que realmente por acaso a licença que tinha a empresa para operar aquela central a carvão terminou em 2021, e não se fazia ideia, nem essa empresa fazia ideia, nem os políticos faziam ideia que os políticos russos, enfim, liderados lá pelo Putin, que iam cometer a loucura de lançar um ataque em larga escala à Ucrânia logo em fevereiro de 2022. Realmente não previram isso. Mas realmente durante um ano essa central muito pouco tinha sido utilizada, e já havia importação significativa à Espanha. Entretanto, a Espanha ainda mais painéis solares instalou, também Portugal instalou mais painéis solares, mais aerogeradores, mais capacidade hidroelétrica. Portanto, Portugal, desde 2021 para aqui, realmente reduziu a capacidade de produção a partir do carvão, mas aumentou a capacidade de produção por outras formas. E repare-se que o problema surgiu às 11h33 da manhã de dia 28 de abril. Ora, isto é importante porque o máximo de produção solar em dias em que não haja variações de nuvens, mais nuvens umas horas, quando há poucas ou nenhumas nuvens, é por volta do meio-dia que há o máximo de produção solar. Portanto, a produção solar estava muito alta. Também quanto a vento era um dia comum, não era de um vento extraordinário nem de muito pouco vento,
Mas quanto à produção solar, estaria perto do máximo, ainda por cima nesta época do ano, repare-se, perto do fim de abril. Também a produção é mais alta quando o sol está mais alto, quando os dias são maiores, e portanto a produção máxima é ali a seguir a meio de junho, lá para o final de junho, princípio de julho, é que é a produção máxima solar. Mas portanto em 28 de abril já se está com dias maiores do que as noites, com o sol a subir mais alto no céu, com produção solar mais intensa. Portanto, não havia falta de produção. O problema não foi de falta de produção, nem de falta de capacidade por parte de Portugal. Agora, não fazia sentido Portugal ir gastar mais a importar, fosse carvão, se ainda tivéssemos centrais a carvão, ou de Portugal estar a gastar a importar gás natural, se podíamos comprar energia barata de Espanha, porque a Espanha estava a produzir em excesso. E realmente Espanha, com as centrais nucleares, aquelas centrais, eles não... está sempre a produzir muito, e portanto, mesmo quando produz em excesso, não há alternativa. E também o sol, os painéis solares têm que produzir mais quando há mais sol, e os aerogeradores produzem também mais quando há mais vento, e portanto, se Portugal não tivesse a comprar a Espanha, haveria energia que a Espanha estaria a produzir que seria desperdiçada, eles nada ganhariam por estar a produzir aquela energia, e nós iríamos gastar mais a importar o gás natural, ou mesmo que fosse carvão, e ainda teríamos emissões. Não faria sentido nenhum. Se fica mais barato, porque não importar de Espanha? É bom para eles, é bom para nós. E também há outras horas e outras circunstâncias em que é o contrário, em que Portugal tem produção em excesso e vende a Espanha, e beneficiam a eles aí de poderem comprar energia barata, não terem eles que estar a acionar centrais a carvão, gás natural. As nucleares vão sempre funcionando, não é? Mas repare-se, mesmo em Espanha as nucleares vão sempre funcionando, não é bem assim. As nucleares também têm períodos em que têm que ser desligadas para inspeções, para substituições de peças, não é? E para a substituição de material radioativo, e quando param, geralmente não é por umas horas, param por semanas ou por meses, e portanto também há alturas em que Espanha tem falta de energia e Portugal está a produzir a mais, então vende-se a Espanha, mesmo que seja a um preço baixo, é bom para eles, é bom para nós. Noutros momentos são eles que estão a produzir mais do que precisam, vendem para cá, é bom para eles, é bom para nós. Portanto, isso não significa, ao contrário do que foi dito, que Portugal não tenha capacidade de produção e que haja um grande problema, porque como foram desativadas centrais a carvão, então Portugal não tem capacidade de produzir. Não é isso. De 2021 para cá, volto a dizer, é verdade que foi encerrada a última central a carvão em outubro de 2021, se bem me recordo, mas depois entraram em funcionamento centrais solares, mais aerogeradores, mais capacidade hidroelétrica, e ainda por cima, agora Portugal até com muita chuva que houve nos últimos meses, tem as hidroelétricas tem as barragens com 80 e tal por cento, muitas delas estão com 80 e tal por cento de água, portanto Portugal teria toda a capacidade de produzir, só que para que estar-se a gastar água das nossas barragens, ou estar-se a gastar o gás natural, quando se podia comprar barato a Espanha? É só uma questão
de se otimizar as coisas para os dois lados. Quando nós temos a mais e eles precisam, nós vendemos a eles, e sempre, mesmo que a venda seja barata, ainda assim ganhamos algum, em vez de ganharmos zero. Também eles, quando estão a produzir a mais, se nos vendem a nós, mesmo que seja a preço baixo, ganham alguma coisa, em vez de ganharem zero. Portanto, é bom para eles poderem nos vender o excesso, mesmo que sejam com preço baixo, e é bom para nós podermos vender para eles o nosso excesso. Noutros momentos em que nós temos excesso e eles precisam, é bom para nós podermos vender o excesso, mesmo que seja a preço baixo. Portanto, infelizmente, quem anda a dizer o problema do apagão foi porque se desligaram as centrais e se acabaram com as centrais a carvão. Mesmo quando a última central a carvão foi desligada, ela quase nada tinha funcionado durante um espaço de um ano. O mais provável, para não dizer o mais certo, se ela ainda estivesse operacional, é que estivesse desligada, porque àquela hora, com a Espanha a produzir mais do que precisava, continuaria a fazer mais sentido Portugal comprar energia elétrica barata à Espanha do que estarmos aqui a importar carvão e a queimar carvão e a pagar mais na mesma para entrar para vir para cá o carvão. E continuaria a fazer mais sentido nós pagarmos energia elétrica barata à Espanha. Era melhor para eles ganharem alguma coisa por essa energia que produziam em vez de ganharem zero, e era melhor para nós estarmos a pagar menos e não temos que importar carvão e não temos que lançar emissões para o espaço, enquanto eles estariam a produzir energia que depois seria desperdiçada, não é? Teriam eles, por exemplo, desligar centrais solares, por exemplo, da rede, para não terem produção em excesso, podiam ter que desligar centrais solares. Ora, isso não faz sentido. Portanto, tenho pena, lamento que haja pessoas que estejam agora a desinformar. Sim, na altura houve quem dissesse: atenção, que pode ser uma precipitação, fechar-se esta central a carvão pode ser uma precipitação. Mas de então para cá aumentou a capacidade, não na área do carvão, mas noutras áreas aumentou a capacidade de produção portuguesa. Portanto, o problema não era Portugal não ter a capacidade de produzir. Portugal podia estar a produzir tudo aquilo que consumia e não estar a importar de Espanha. Especialmente tendo em vista que temos as barragens com níveis muito bons de água, em que o problema se deu às 11h30 da manhã, no dia 28 de Abril, ensolarado, e, portanto, que a produção solar em Espanha e cá era muito boa. É claro que cá o nível de produção solar ainda não é tão grande, mas como temos produção hidroelétrica, ou como temos a partir de aerogeradores, mas tem vindo a crescer, também já temos uma capacidade significativa. E certamente que em Portugal tínhamos capacidade de produzir tudo aquilo que consumíamos. Só que para que estar a usar a água dos rios naquele momento, ou estar a usar o gás natural, quando podíamos arranjar energia baratinha vinda de Espanha? E a água dos rios neste momento há muita, mas já não haverá tanta daqui a uns meses, não é? No verão. E o gás natural também tem que ser importado, também tem que ser pago, e lança emissões de gases quando não faz sentido. Nós estamos a pagar mais para importar mais gás do que gastaríamos para importar a energia de Espanha, e estarmos a lançar emissões
enquanto em Espanha teriam que desligar centrais da rede por estarem a produzir mais do que aquilo que precisavam. E, portanto, eles desperdiçavam, por exemplo, poderiam desligar centrais solares, por exemplo, ou aerogeradores, que poderiam estar a produzir e deixariam de produzir, não é? E, portanto, era um investimento que eles tinham feito e que não aproveitariam integralmente. E nós aqui poderíamos estar a importar gás natural e estar a pagar esse gás natural e lançar emissões. Para quê? Portanto, desculpem lá, mas fico frustrado quando vejo esse tipo de informação. Porque a outra questão, a questão da dependência energética, para sermos intelectualmente honestos, não era uma questão que Luís Montenegro pudesse resolver hoje e pudesse vir dizer, bom, a culpa é toda minha e eu vou fazer isto. Não, nós temos uma questão estrutural de dependência energética que não devíamos ter, e aí é verdade que quer PS, quer PSD levaram-nos a encerrar centrais termoelétricas e a ficar dependentes da energia do exterior, mas para sermos honestos no dia de hoje, e para eu ser honesto convosco, isto não se podia resolver esta noite. Na hora do apagão, Portugal estava a importar 30% da eletricidade que estava a ser consumida pelas famílias e empresas. De acordo com vários especialistas, o encerramento das centrais elétricas de Sines e do Pego tornou o país dependente de Espanha e da França. O risco deste apagão já estava, de resto, previsto há vários anos, como nos explica o jornalista Carlos Enes. Há 3 anos, o diretor-geral da Energia avisou o governo para o risco de um apagão como o que aconteceu esta segunda-feira. Porque nós estamos em cima, isto ninguém gosta de dizer, mas eu digo, estamos em cima de um problema de segurança de abastecimento grave. Não é hipotético, é grave. Podemos ter rupturas de abastecimento a muito curto prazo. O alerta público na Ordem dos Engenheiros ocorreu depois do aviso ao governo em relatório da Direção-Geral da Energia. Considerando o descomissionamento da central a carvão do Pego, o sistema não será capaz de dar resposta às necessidades de consumo de eletricidade em 2022. Alegando razões ambientais, o anterior governo encerrou as centrais de Sines e do Pego, esta já depois do alerta da Direção-Geral. A partir daí, Portugal passou a ficar dependente da energia de Espanha, que mantém centrais a carvão e nucleares. Nós chegámos a estar a importar de Espanha mais de 50% do nosso consumo. Isto é absolutamente inconcebível. Mais do que inconcebível, é revoltante. Portugal chegou a ser um exportador líquido de eletricidade. 172 milhões em 2016, 141 em 2018. No ano seguinte, a tendência inverteu-se e agravou-se desde o encerramento das nossas centrais. 1.659 milhões de euros de importações líquidas em 2022. Somos um país pobre, não podemos ter políticas energéticas mais caras do que os mais ricos do mundo. Isso é por causa de grupos de interesse que dominam o governo, mas que têm um custo muito elevado para o país. Este gráfico oficial da REN mostra o que aconteceu hoje. À hora do apagão, 30% da eletricidade que Portugal estava a consumir era proveniente das importações. E aconteceu o que há muito era temido pelos especialistas.
Hoje em dia, infelizmente, há muita desinformação a circular nas redes sociais, mas acho lamentável que às vezes também se veja desinformação a circular em órgãos de comunicação social que são credíveis, não é? Que é suposto estarem-se a diferenciar das redes sociais por não espalharem desinformação. Às vezes, quando vejo realmente serem pouco cuidadosos e também fazerem isso, também espalharem desinformação, fica reliado, porque eu penso que realmente o problema da desinformação é um problema muito grande. Acho que realmente há hoje em dia extremismos que vivem muito a desinformação e que são muito negativos. Eu não resisto aqui a falar de um exemplo, não é? Veja-se nos Estados Unidos, tantas pessoas votaram em Donald Trump pensando que com Donald Trump a economia iria crescer e que os preços iriam baixar para o consumidor, e que tinha havido inflação, mas que a culpa era de Biden e tal, e que agora com Trump os preços iriam descer e ia ser maravilhoso. Pois houve quem alertasse, atenção, que as tarifas não terão esse efeito, terão um efeito contrário, porque criam inflação, e afinal, desde que Trump começou com as guerras tarifárias, realmente a economia dos Estados Unidos tem decrescido, aumentou o desemprego, e a inflação está a crescer, e até está a haver redução dos produtos nas prateleiras de lojas e supermercados, porque realmente muitas pessoas não acreditaram naquilo que lhes foi dito por canais como a CNN, a CBS, acharam que o que se diz nas redes sociais ou na Fox News é que era maravilhoso, e foram enganadas e agora estão a sofrer as consequências. Ora, portanto, a desinformação, desinformar e enganar é um dos grandes problemas do nosso tempo, porque é algo que abunda nas redes sociais. Fico frustrado por ver isso também em canais pelos quais eu tenho consideração, nos quais esperava não ver desinformação. Pronto, se achou interessante aquilo que eu digo, por favor, façam um like e subscreva, e até breve, espero. Esta juventude mais nova nem sabe o que é isto, quase, não é, Sr. Vitor? Pois não, mas também andavam à procura. Foi o velhinho rádio a pilhas, a luz e companhia no meio do apagão. Engraçado que ontem, qualquer rádio, mal ligável, sincronizava logo. Hoje... E em menos de nada, neste quiosque em Algés, não sobrou um para contar história. Olha, o meu dia foi... Trabalhei para aí 1 hora. Estive aqui de manhã, faltou a luz, as pessoas estavam a pedir rádios, lanternas, e eu não tinha nada. Então decidi ir para Lisboa, buscar algumas coisas. O trânsito estava um caos e só cheguei aqui às 6h30. Consegui arranjar 15 rádios e 5 lanternas que vendia em 20 minutos. E depois fui para casa, fechei a loja. Mas não foram só os rádios a esgotar, foram as pilhas, as lanternas e até os fogareiros. 15 minutos, 20 minutos, aí mais ou menos. Os fogareiros que a gente tinha ali mais caros desapareceram logo todos. As lanternas, isso foi tudo, uma data de caixas, umas 7 ou 8 caixas que eu tinha aí de lanternas, foi tudo. Os fogões, a gás, assim, com as bilhas, que a pessoa não tinha o camping gás, tem tudo elétrico em casa. Hilda trabalha nesta loja há 50 anos. Nunca antes tinha vendido assim. Credo, o dia de ontem é para esquecer. Eu não conseguia ver a rua, as pessoas aqui com isto tudo cheio. Lá de cima até aqui, depois para o corredor, que era a minha colega a vender rádios lá à frente, não tenho um rádio pequeno. Até aquele só de ouvir nos ouvidos saborou tudo. Mas o dia